Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos iniciar nosso culto e eu queria convidá-lo a ler comigo o Salmo de número 107. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 16. E desde já eu peço para que você se afaste das distrações e se concentre nesse momento em adorar ao Senhor. Amém? Vamos ler o Salmo de número 107. Leiamos. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos Te louvar, porque Tu és o nosso Deus. Embora sejamos pecadores, o Senhor nos fez o Teu povo. Nós queremos Te adorar nesse momento e queremos Te pedir, Senhor, o Teu auxílio. Nos ajuda a Te adorar de forma agradável. Em nome de Jesus, amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Digno és de glória, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos. Digno és de glória, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há. Digno és de glória, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. que grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há Porque grande és tu, igual a ti. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra,
sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Oh, 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 oh. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, Castelo forte é o nosso Deus. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Amém? Espero que todos nós estejamos bem, que possamos aproveitar para cultuar ao Senhor em família nesse instante, glorificando a Ele por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Queridos, nós vamos prosseguir agora com o nosso momento de ofertório. Na sua tela aparecerá todos os dados bancários necessários para que você possa contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. Seja generoso, seja fiel, compromissado com o reino de Deus. A nossa igreja precisa desses recursos para honrar todos os compromissos e também para os desafios missionários que nós propomos. Nesse instante, então, façamos uma rápida e breve oração, em seguida escutando uma música cristã, louvando a Deus na participação também dos nossos recursos, das ofertas. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tu, ó Deus, controla todo o universo e também os nossos recursos. É o Senhor que nos provê em nossa vida, diante de todas as necessidades que nós enfrentamos. Por isso, queremos te entregar o nosso coração mais uma vez, incluindo, ó Pai, a nossa parte financeira. Que o Senhor governe a nossa vida e que o Senhor nos faça parecidos contigo, com generosidade, com amor, com fidelidade, a fim de que nós te honremos, ó Pai, a fim de que nós possamos ser
pessoas fiéis dentro da arrecadação da igreja. E a fim, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Assim nós te oramos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Ressurgiu da tumba o meu Senhor. Eis nosso Deus no trono a reinar.
Queridos irmãos, antes de nós passarmos à exposição da palavra de Deus, eu gostaria de mencionar apenas 2 rápidos e breves avisos para vocês. Como vocês sabem, nós estamos num período de suspensão dos nossos cultos pelos próximos 2 finais de semana, pelo menos, por conta dos decretos que foram emitidos nos últimos dias, tanto de teor estadual quanto também municipal. Por isso, nós fechamos as portas e estaremos transmitindo via YouTube, nesse mesmo canal que vocês estão acompanhando, as nossas reuniões, na medida do possível. Tendo, então, isso bem delimitado, as nossas outras atividades que funcionam nos finais de semana do decreto também se encontrarão suspensas, como o Sabadelas, por exemplo, que iria acontecer no primeiro sábado do mês. Agora, irmãos, vamos à palavra do Senhor. Esse já é o segundo aviso. Nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens durante o mês de junho, trabalhando as bem-aventuranças contidas em Mateus capítulo de número 5. Eu peço por gentileza que você abra a palavra de Deus. Nesse texto, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 4. Abra a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Hoje nós iniciamos essa série de mensagens que tem muito a nos ensinar o coração e a atitude através da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versos 1 ao 4, assim diz o texto sagrado. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Oremos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo texto sagrado que nós acabamos de ler. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor comunique a nós o teu evangelho por meio deste sermão. Tem misericórdia, ó Pai, de mim na explicação do texto, no cuidado das aplicações para a vida dos nossos irmãos, e nos torna, como tua igreja, Senhor, mais próximas daquilo que o Senhor deseja, mais conscientes do teu evangelho e do teu perdão gratuito em Cristo Jesus. Auxilia-nos, ó Deus, na atenção necessária para essa pregação. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito importante da Bíblia Sagrada, onde nós encontramos as bem-aventuranças. Elas estão geralmente contidas em 2 livros fundamentais que relatam a vida e o ministério de Jesus Cristo. Primeiro, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e segundo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Historicamente, esses 2 textos, por vários intérpretes, têm sido colocados como momentos distintos do ministério do Senhor, como 2 sermões diferentes, em épocas distintas. Não é à toa que o primeiro, em Mateus capítulo 5, foi batizado de Sermão do Monte, englobando até o capítulo 7. E o segundo, lá em Lucas capítulo 6, foi chamado de Sermão da Planície. Portanto, por muitas vezes e por diversos intérpretes, esses são 2 sermões incluídos aí na Bíblia Sagrada. Todavia, gente, numa análise um pouco mais acurada desses 2 textos, nós podemos observar que eles descrevem a mesma situação, inclusive com as mesmas palavras sendo proferidas, logicamente, com pequenas diferenças por conta dos objetivos, dos destinatários diferentes e também das intenções por trás da escrita dos autores sagrados. O grande problema que nós estamos diante dele nesse instante é porque no capítulo 5 de Mateus, verso 1, o escritor nos diz que Jesus subiu no monte, enquanto em Lucas capítulo 6, verso 17, há a indicação de que Jesus parou num lugar plano. Como nós explicamos isso? Aqui eu faço uso das palavras do Darrell Bock, com autoridade nos evangelhos.
Ele diz que a diferença no terreno geográfico entre Lucas e Mateus pode refletir uma diferença na compreensão literária, porque em Lucas o local plano realmente descreve o resumo que ele usa para introduzir o sermão. Outra explicação possível é que Jesus estava num platô, aplanado, em um ambiente de montanha, o que naturalmente parece ser mais provável. De toda forma, irmãos, o que nos importa mesmo saber nesse instante não é a geografia do lugar, mas o conteúdo do sermão a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5, o texto escolhido para as nossas exposições. O que nos importa são as beatitudes, as bem-aventuranças contidas do versículo de número 3 até versículo de número 12. Bem-aventurados. Mas o que são bem-aventurados? O termo grego aqui, makarios, na verdade, ele significa alguém que foi favorecido por Deus, é uma espécie de felizardo por causa da graça de Deus em sua vida. A sua expressão, a sua ideia foi retirada da literatura sapiencial do Antigo Testamento. Se olharmos, por exemplo, para o Salmo de número 1, capítulo 1, versículo número 1, nós temos as palavras famosas, como é feliz, makarioi, bem-aventurados aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. É como se essa estrutura na expressão servisse como um modo de identificar o justo com o próprio Deus. E Mateus, que escreve de forma diferente a Lucas para judeus, se apropria com mais identificação desse termo. Ele escreve o seu evangelho, utilizando no capítulo 5 em vários momentos a expressão bem-aventurados, para descrever aqueles que são alvo da graça de Deus. O livro de Mateus, irmãos, que nós nos aproximamos hoje, ele é repartido em grandes momentos das palavras do Senhor Jesus. São 5 grandes discursos, onde Jesus está pregando ensinamentos importantes, inclusive o primeiro deles sendo o Sermão do Monte, da planície, ou como você bem quiser chamar. É o maior dos sermões do Senhor Jesus, inclusive com ensinamentos importantes a respeito do discipulado. Aqui, irmãos, nós temos o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Talvez seja o sermão mais conhecido de Jesus durante o seu ministério terreno, certamente o mais propagado, e pela facilidade de se aproximar dele, ou até de se admitir o conhecimento dos seus princípios, nós podemos até conjecturar que ele é fácil de ser interpretado. Todo mundo conhece essas palavras. Até ateus, descrentes, progressistas citam as palavras de Jesus aqui de cor. Todos conhecem, porque o significado é claro. Será? Pesquisas recentes, meus irmãos, nos mostram que já houveram mais de 36 abordagens diferentes no Sermão da Montanha. Pessoas interpretam das mais variadas formas. E talvez a mais comum é a que nós fomos acostumados durante toda a nossa vida, independente do nosso passado religioso. Geralmente as pessoas dizem que o Sermão da Montanha é uma proclamação do que é necessário para a salvação, o que nós devemos fazer para poder seguir Jesus. Não é assim que nós somos ensinados por diversas vezes. Contudo, embora essa interpretação seja bem comum e geral no nosso meio, ela desconsidera por completo o contexto desse texto. Ela desconsidera os alvos da mensagem de Jesus, os destinatários da pregação, além dos objetivos que o pregador, Jesus Cristo, tinha ao ensinar tudo aquilo que aqui está contido. Como nós, então, devemos nos aproximar do Sermão da Montanha, e especialmente das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus? Olhemos para o texto. O versículo 1 nos diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los.
Observe dois grandes grupos aqui. Primeiro vemos uma multidão que é avistada por Jesus, e depois alguns discípulos que se aproximam do Mestre. De repente, nós observamos que aos discípulos se aproximarem de Cristo, eles passam a ser ensinados. Veja a conclusão disso. O ensino não é para as multidões. O ensino é, claro, para os discípulos de Jesus. Pessoas que já seguiam o Senhor. Portanto, o Sermão do Monte, irmãos, não se trata de meios para que as pessoas se tornem discípulas. São frutos de arrependimento dos verdadeiros discípulos de Jesus. Em outras palavras, o Sermão do Monte não é puramente sobre a lei, mas sobre o próprio evangelho prático na vida das pessoas. Outra questão importante, irmãos, é tentar observar o uso aplicativo que nós devemos fazer desse texto. Quais são as lições que nós devemos retirar das bem-aventuranças, e especialmente de todo o Sermão do Monte? Algumas pessoas mostram nas suas vidas, nas suas instituições, que esses são elementos aplicados para o Estado ou para o indivíduo, elencando elementos aí de pacifismo no tocante à agressão pessoal, ou a leis que devem ser estipuladas pelo Estado. Não é sobre isso que o Sermão do Monte está falando. A sua parte clara na comunicação envolve os discípulos, a comunidade de fé, e não o indivíduo e não o Estado também. Ainda assim, irmãos, temos grandes ensinamentos no Sermão do Monte, especialmente nas bem-aventuranças. Há um elemento unificador de cabo a rabo, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, e especialmente entre as bem-aventuranças. Esse elemento é o reino dos céus, o reino de Deus. Observando as beatitudes, podemos inferir rapidamente a partir do versículo 3 e também o versículo de número 10, desculpe, irmãos, que o reino de Deus é colocado tanto no começo quanto no fim das bem-aventuranças, nos colocando de forma simples, o que na teologia nós chamamos de inclusio literário. O que está dentro o primeiro e o último termo, na verdade, também recebe a mesma característica. Ou seja, a recompensa final, mais precisa, mais gloriosa de todas as bem-aventuranças é o próprio reino de Deus. Na primeira e na última beatitude, nós temos o tempo presente sendo empregado. Deles é o reino de Deus. Enquanto nas outras bem-aventuranças são realidades futuras, escatológicas, o tratamento de Deus para com o seu povo. Portanto, irmãos, de antemão, antes mesmo da exposição de texto, nós já podemos concluir: o reino de Deus já está entre nós por causa da obra de Cristo, mas ainda não de forma plena. O que eu quero comunicar aos irmãos a partir do capítulo 5 de Mateus, nas duas primeiras bem-aventuranças, versos 3 e 4, é que os discípulos de Jesus, eles são dependentes de Deus. Repito, os discípulos de Jesus, à luz das duas primeiras bem-aventuranças, são dependentes de Deus. Olhemos para o texto sagrado, meus queridos irmãos. A primeira bem-aventurança está contida no versículo de número 3. Quem são os afortunados? Quem são os felizardos, os enaltecidos por conta da beatitude? Os pobres. A passagem correspondente do Evangelho de Lucas, capítulo 6, também os cita. E Lucas, irmãos, adota sim o conceito da ideia econômica por trás do termo, mostrando que os pobres, sim, têm uma ligação com privação econômica, são destituídos de matéria. Ele se referia, irmãos, àqueles que por causa do seu infortúnio social, só restavam a confiança no próprio Deus. Tinham que confiar em Deus porque eles não tinham nada. Deus era a única ajuda que eles podiam ter.
No entanto, que fique bem claro que essa pobreza, a começar do Evangelho segundo Lucas, não é a causa da bem-aventurança. Ninguém é bem-aventurado simplesmente porque é destituído materialmente. Não. A própria expressão pobres, irmãos, é uma expressão que é traduzida do grego ptokoi, que é usado na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, para se referir àqueles que são agraciados por Deus por, na verdade, serem humildes de coração. Então é uma pobreza que extrapola o sentido financeiro, econômico, adentra o próprio coração, o espírito do homem. É assim, por exemplo, que o profeta Isaías os chama no capítulo 57, verso 15. Cheque na sua Bíblia. Assim diz o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santo. 2 pontos. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, o pobre, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então Lucas tem isso em mente, mas ele não está escrevendo aos judeus, não precisa explicar o uso do termo em todo o Antigo Testamento. Situação diferente de Mateus. Como falei, Mateus escreve a judeus, irmãos, e ele faz questão de complementar a palavra ptokoi, pobres, mostrando que todo o cânon, inclusive o termo sendo usado em Lucas, compõe aqui, irmãos, a ideia de que os abençoados são os ptokoi top pneumati, pobres de espírito, ou pobres em espírito, como a versão NVI nos coloca. Esclarecendo isso, o doutor Donald Carson nos diz que isso não quer dizer que não haja preocupação com o materialmente pobre, mas que a pobreza em si mesma não é a principal coisa. Por outro lado, a riqueza e o privilégio, longe de conferir vantagem espiritual, impõem grande perigo espiritual. Ainda assim, embora a pobreza não seja uma bênção, nem garantia de recompensas espirituais, ela pode se transformar em vantagem se encorajar a humildade diante de Deus. O que eu quero que os irmãos compreendam a partir dessa primeira bem-aventurança diz respeito a 3 vertentes que são desenvolvidas do seu conceito, trabalhando a salvação, a santificação e a glorificação. Vamos por partes. Em primeiro lugar, qual a ligação da primeira bem-aventurança com a nossa salvação? Aqui eu faço uso da famosa parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas, capítulo 18, versos 10 ao 14. A história nos diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu primeiro é descrito em pé, orando no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Os fariseus, meus irmãos, lembremos, eles eram a elite moral do século I. As pessoas olhavam para os tais com temor, com reverência, afinal de contas, eles eram piedosos em seus esforços, e externamente eram reconhecidos como homens verdadeiros de Deus. Talvez não soubessem que esses esforços eram meramente exteriores, e que no íntimo do seu ser havia uma contaminação. Na história da parábola, irmãos, um fariseu agradece porque não era como os outros homens, inclusive como um publicano. Este que era um coletor de impostos, um cidadão terrivelmente odiado por todos os judeus. Afinal de contas, coletava estas taxas abusivas do seu próprio povo. Eram traidores, irmãos. Então, quando o fariseu ora, dizendo que é diferente do publicano, ele está exclamando para Deus em voz alta: Senhor, eu sou honesto, eu sou incorruptível, eu sou fiel, eu sou um religioso dedicado. É o tipo de pessoa que levanta o queixo, cheio de orgulho,
diante do Senhor. A parábola continua, irmãos, dizendo que o publicano ficou à distância diante disso. Ele não conseguia nem olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aquele homem tinha consciência absoluta, meus irmãos, que ele não tinha nada para apresentar diante de Deus. Ele não tinha os recursos que o fariseu estava elencando da sua própria vida. Ele não era 100% honesto. Ele não era incorruptível. Ele não era um religioso dedicado. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou um pecador. A conclusão de Jesus, irmãos, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ser humilde, pobre em espírito, é mortificar o orgulho. É saber que não temos nada para apresentar diante de Deus. Mesmo que sejamos crentes de longa data, com muitas realizações religiosas. É pobreza, irmãos, o que nós temos diante do nosso coração, se comparado com a riqueza do Senhor. Então, na salvação, nós entendemos que não temos nada a oferecer para o Senhor, nos tornamos então pobres, ao invés de sermos religiosos, cheios de orgulho com as nossas façanhas, nós nos dobramos e dizemos: Senhor, tem piedade, tem misericórdia, eu não tenho nada para te dar. Segundo lugar, a pobreza em espírito também tem ligação com a santificação da nossa vida, a ideia progressiva de santidade. Porque ser pobre em espírito, irmãos, não se limita apenas à ideia da salvação, mas a toda a nossa caminhada de vida. É um procedimento gradual, constante na vida. É um procedimento claro no nosso modo de viver. Porque apesar de termos sido salvos em Cristo Jesus, pela graça de Deus, ainda carecemos, precisamos dessa graça em toda a nossa existência. O pastor Ian Duguid ilustra dizendo que a vida cristã é como andar de bicicleta. Ele diz: no começo, quando apenas estamos iniciando, nós precisamos do papai ou da mamãe segurando a sela da bicicleta atrás enquanto ainda oscilamos. Mas depois de um tempo, nós pegamos o jeito, queremos andar sozinhos sem eles. Então nós dizemos da mesma forma ao nosso Pai Celestial: obrigado por me salvar, Deus, mas de agora em diante é por minha própria conta. Fique à distância e observe o meu sucesso. Parece algo bem clichê, não é verdade? Ainda assim corresponde à realidade da vida de muitos cristãos. As orações são esquecidas. Os evangelismos, o que dizer, irmãos? Em algum momento se cria a falsa ilusão, o falso pensamento de que é possível viver a vida cristã sem Cristo. Mas que absurdo, não é verdade? E outra história contada pelo Senhor Jesus, meus irmãos, em João capítulo 15, nós lemos o Senhor dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Veja, permanecer em Cristo é dar muito fruto na vida cristã. Ao que ele conclui: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Devemos permanecer em Cristo, mas a parte de Cristo, nós não podemos permanecer nele. Afinal de contas, nada podemos fazer sem o Senhor. Portanto, irmãos, ser pobre em espírito é ser totalmente dependente de Deus, do A a Z da nossa vida, na salvação e na santidade progressiva também. Deus está sempre, na verdade, segurando a sela da nossa bicicleta. Ele não solta, porque se assim o fizer,
nós iremos cair e não vamos conseguir nos levantar novamente. Deus sempre comunica a sua graça na nossa santificação. Por isso temos que reconhecer a pobreza de espírito dentro de nós no tocante à obra do Senhor, suficiente, justificável e imprescindível no nosso caminhar de vida. Por fim, irmãos, em terceiro lugar, temos uma ligação com a glorificação, a parte final, entendendo que há uma recompensa para a dependência total de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como eu já os adverti, esse reino foi inaugurado mediante a obra de Cristo, morte, ressurreição, ascensão, mas ainda não plenamente, ainda vivemos com as realidades do pecado nesse mundo. Jesus ainda não reina de forma final, plena. Por isso é que existe um senso, tempo presente, de que já existe, irmãos, a posse desse reino, ao mesmo tempo que no futuro nós vemos a certeza da realização final, a glória futura, escatológica desse reino do Senhor. Mas entenda o que o texto está nos dizendo. A passagem para o céu não é riqueza, não é orgulho, não é nem religião, beleza, inteligência, não é influência, não é uma vida devota. A passagem para o céu, irmãos, não é dizer eu tenho, não é dizer eu sou, é comunicar eu preciso. Porque o reino, irmãos, é concedido aos pobres de coração, aos humildes em espírito, aos desprezados publicanos dos dias de Jesus, às prostitutas e a todos aqueles que são tão pobres em espírito, que quando oram ao Senhor, às vezes não conseguem nem olhar para o céu, somente dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho nada para te oferecer. Deles é tempo presente e será tempo futuro o reino dos céus. Resumindo, irmãos, ser pobre em espírito significa saber que não temos nenhum recurso em nós mesmos e por isso precisamos de forma desesperada olhar para Deus em busca de ajuda, dependendo integralmente dele. Afinal de contas, os discípulos de Jesus são dependentes de Deus. A segunda bem-aventurança aparece no versículo seguinte, o versículo 4, cujas palavras são: bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Aqui nós temos a ideia emotiva por trás de um comportamento, mas veja bem, o texto quer comunicar muito mais um lamento do que um choro, do que uma emoção exacerbada diante de uma situação. Não estamos falando de um choro ordinário, irmãos, de uma tristeza profunda por causa de várias situações, mas um abatimento, um lamento pessoal, como disse um estudioso, porque descobrimos toda a miséria do nosso eu corrompido pelo pecado. É um lamento que se conecta com a bem-aventurança anterior. Nós lamentamos, nós choramos, porque sabemos do nosso estado diante de Deus. Não temos nada a apresentar diante dele. E aqui, novamente, citando o pastor Ian Duguid, se entender nossa falta de recursos para nos salvar e para a santidade, é o primeiro passo na jornada de ver um fruto no arrependimento do cristão. Este aqui é com certeza o segundo passo da jornada: chorar ao reconhecer o fato de que somos pecadores. Essa é uma questão fundamental na vida do crente. É chocante por vezes, mas verdadeira. Quando nós nos damos conta, irmãos, das nossas atitudes, do estado deplorável do ser humano pecador diante de Deus, naturalmente, nós somos invadidos por uma condição, irmãos, de lástima, de lamento muito acentuado, uma tristeza.
porque não conseguimos, não temos os recursos, não podemos nos aproximar de Deus, e vemos tudo ao nosso redor também em destruição por causa disso. A princípio, é um choro interior, é um lamento por causa da condição pessoal, e depois se expande para todo o redor, irmãos, por causa dos pecados envolvidos na sociedade. Essa é uma questão interessante, porque ela mexe com o nosso ego. Isso inflama a cultura dos nossos dias, que prega bastante questões de independência, de autossuficiência. Observe, por exemplo, qual é a reação da maioria das pessoas quando pecados são cometidos pelos outros. Digamos que um grave crime foi cometido, e agora precisamos tomar uma atitude prática em relação a isso. Geralmente, de forma rápida, um grupo se levanta querendo condenar completamente o infrator naquele instante. Outro grupo, por outro lado, se levanta querendo inocentá-lo, dizendo que não, justificável foi o seu ato por causa disso, disso e daquilo. Dois grupos se levantam, um querendo condenar, um querendo inocentar. Geralmente é assim que nós nos portamos. Mas para o crente, irmãos, existe uma terceira via, uma terceira estrada. Em primeiro lugar, a atitude deve ser de lamento. Não é sentenciar imediatamente. Não é, irmãos, de forma nenhuma também justificar o pecado, o crime cometido, absolvendo. É lamentar, porque aquele ato, aquele pecado, antes de tudo, é fruto de uma rebeldia contra o Deus 3 vezes santo. É pecado. Esse é, irmãos, portanto, o procedimento que nós devemos ter. Afinal de contas, a punição imediata ou a compaixão imediata apenas podem mudar coisas exteriormente, por um breve período de tempo. O problema do pecado ainda está lá. Isso deve trazer lamento para o nosso coração. Como disse o salmista no Salmo 119, verso 136, rios de lágrimas correm dos meus olhos, eu choro, eu lamento. Por quê? Pois a tua lei não é obedecida. Nós lamentamos, irmãos, porque a lei de Deus é quebrada, porque o pecado tem impacto nesse mundo, destrói relacionamentos, destrói a nossa própria vida e tudo que está ao nosso redor. Temos que pegar a terceira via, lamentando. O que Jesus fez com aquela mulher pega em adultério, você se lembra? Como foi o seu procedimento? As pessoas estavam prontas para apedrejá-la. O que Jesus fez? Sentenciou ela rapidamente, inocentou ela do seu ato pecaminoso? Não. Ele disse, eu também não a condeno. Mas, o texto continua, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Também encontramos, irmãos, o próprio Senhor Jesus lamentando em outros textos, como aquele famoso em que ele se depara com a situação de Jerusalém, a cidade santa. Ele lamenta aquela cidade pela sua situação atual, depois de tantos profetas enviados, diante de tanta história que aconteceu, positiva por meio dos reinados. Sim, Jesus chorava, irmãos, por causa do pecado dos outros, da mesma forma que nós devemos chorar, lamentar. Entretanto, não confundamos esse choro, esse lamento, com ter uma vida melancólica em todo momento, porque simplesmente tudo está fora do lugar. Não é assim, irmãos. Nós não choramos como pessoas que não têm esperança. Nós não só choramos porque estamos desesperados com o pecado no mundo. Nós não choramos porque imaginamos que não há solução para os problemas. Pelo contrário, nós choramos porque temos esperança, porque temos conhecimento do amor de Deus, porque sabemos da sua obra maravilhosa para resolver definitivamente o problema do mal, do pecado em nossas vidas. Nós sabemos que Deus oferece perdão e resolução desse problema àqueles que se achegam à cruz de Cristo através do seu sacrifício para perdão dos pecados. Nós lamentamos porque as pessoas não querem a saída do Senhor.
Sintetizando, eu cito novamente do Guide: bem-aventurados são os que choram por conta de seu próprio pecado, pois eles serão consolados. Em Jesus, a penalidade para o seu pecado foi paga e o seu poder sobre eles foi cancelado. Bem-aventurados também são os que choram pelos pecados dos outros, pois eles serão consolados. Eles receberão lugar no reino de Deus junto com o povo do Senhor, onde o pecado não mais entrará. Essas são as duas primeiras bem-aventuranças. O mundo, irmãos, as despreza, são negativas, pois tiram a ideia da independência, tiram a ideia da autossuficiência e humilham o ser humano, dizendo que ele é pobre e deve lamentar o estado dele. Mas será, irmãos, que essas são coisas negativas? Será que essas características de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, são coisas ruins? Não. Nós não somos fracassados por sermos pobres em espírito e por lamentarmos, irmãos. Segundo Isaías capítulo 61, versos 1 ao 3, ser pobre em espírito, cheque a sua Bíblia, e lamentar os que choram, são na verdade bênçãos messiânicas, são provas do presente de Deus nas nossas vidas, em que nós nos identificamos com o Senhor. Isso, irmãos, nos mostra de forma clara, essas bênçãos em Cristo Jesus, que o Sermão do Monte não é puramente sobre a lei, é sobre o Evangelho da graça de Deus. Considerando, meus irmãos, as bem-aventuranças não como pré-requisitos para entrar nos céus, mas como frutos do verdadeiro cristão, é necessário agora, em tom aplicativo, refletir mais uma vez em quem nós somos, qual é a nossa identidade e como nós devemos nos portar diante do próprio Deus. Talvez sejamos enganados, ou talvez durante toda a nossa vida fomos ensinados errados, que precisamos manter as aparências, deixar o queixo alto e nos colocar acima dos outros com muito orgulho e grande, irmãos, gratidão pelos nossos feitos religiosos, como se nós fôssemos suficientes e também independentes. Se esse é o caso, se essa é a história da sua vida também, tome o passo de romper com isso. Não é isso que o define na verdade, porque o bem-aventurado, isto é, o crente, é o oposto disso. Ele é humilde, ele é contrito de coração, ele é dependente de Deus em todos os momentos. Olhe para Jesus Cristo como grande modelo, irmãos, de como nós podemos viver, de como somos bem-aventurados. Temos a comprovação que quando ele foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4, ele respondeu todas as sugestões maliciosas de Satanás com a palavra de Deus, mostrando dependência, nos mostrando o modelo de como ser pobre em espírito. Mais à frente, irmãos, nós também sabemos em todo o seu ministério que ele era uma pessoa muito devota em suas orações, muito dedicada, irmãos, na dependência ao Pai, constante, porque Jesus nos mostra o modelo de como ser pobre em espírito. Ao caminho da cruz também vemos a mesma questão, a sua íntima dependência do Pai. No jardim do Getsêmani, ele segue a vontade de Deus. É crucificado, irmãos, humilhado até a morte, porque essa é a vontade do seu Pai. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho nos mostra como, irmãos, devemos ser pobres em espírito. O reino de Deus é composto de gente assim. Ainda, irmão, sobre a segunda bem-aventurança, nós também podemos colocar que, por excelência, Jesus é o bem-aventurado no quesito chorar, no quesito lamentar. O profeta Isaías, Antigo Testamento, descreveu o Messias, irmãos, no capítulo 53, como um homem de dores,
um homem que sente, um homem que lamenta, que chora. Ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus para resolver o problema do pecado. Ele experimentou na sua própria vida a dor de viver no mundo caído. Olhando para a direita, olhando para a esquerda, Jesus se deparou com pecados. Tudo ao seu redor, a sociedade, a família, os indivíduos, a própria igreja estava envolta com pecados. Por isso nós não encontramos na Bíblia um versículo com os dizeres: Jesus sorriu. Encontramos Jesus chorou, capítulo 11, verso 35, ao contemplar o poder do pecado na morte de pecadores. Ele viu entes queridos, amigos próximos padecerem por conta do pecado. Jesus sofreu ao lado desses pecadores. Jesus chorou com os que choram também. Jesus sabia o que era estar dentre os que choram. Contudo, Jesus não está mais dentre aqueles que choram, irmãos. Na cruz do Calvário ele morreu, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. Foi glorificado ao lado do Pai, entronizado nos céus. Ele tomou naquele maldito madeiro o motivo do nosso choro. E de lá para cá, nós sabemos, mesmo estando nessa existência, que ainda choramos, mas com prazo de validade. Porque como o Apocalipse nos ensina, o Senhor nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Um dia nós não estaremos mais dentre os que choram também. Receberemos um corpo glorificado à semelhança de Jesus. Mas se hoje ainda choramos, se ainda lamentamos diante do nosso próprio estado e das pessoas ao nosso redor, não nos esqueçamos jamais a promessa do texto: nós seremos consolados pelo Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até porque, irmãos, e aqui eu encerro o sermão, Jesus é muito mais do que um exemplo de bem-aventurança. Jesus é o bem-aventurado, é aquele que cumpre tais características com perfeição. Ele é mais do que um modelo ético de como se viver uma vida cristã. Jesus é o Salvador daqueles que não são bem-aventurados, dos pecadores que precisam da sua graça. Jesus é aquele que se fez pobre na cruz do Calvário, para nos dar as riquezas espirituais de Deus para sempre, para nos dar o reino dos céus. Esse Jesus é aquele que levou para o maldito madeiro a nossa tristeza eterna, a fim de que nós não fôssemos condenados, mas consolados, e sorríssemos para todo o sempre. Mais do que lei, mais do que pré-requisitos para se entrar nos céus. No Sermão do Monte, nós encontramos o Evangelho, o bem-aventurado, o pobre em espírito, e aquele que por nós lamenta. A pessoa e a obra de Cristo são tudo o que nós precisamos para a nossa vida diante do Senhor, no discipulado cristão. Agora, irmãos, tenham um momento de oração particular. Feche os seus olhos, baixem as suas cabeças, orem com suas famílias, em resposta a tudo aquilo que vocês ouviram. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ao
Oremos finalmente, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tanta graça, tanta misericórdia que o Senhor nos comunica. Te louvamos porque o Senhor nos dá a própria vida para que nós possamos viver. Te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos à parte daquilo que de fato é necessário para se aproximar de Ti. Mas em Cristo Jesus, o bem-aventurado, nós somos bem-aventurados também. Nós nos tornamos Teus discípulos, nós podemos Te seguir, Pai. Te louvamos, Te agradecemos por isso. Agora Te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar essa mensagem no nosso coração. Auxilia-nos, ó Deus, a ver o Teu Evangelho e o primeiro passo de entender como nos aproximamos de Ti. Nos faz pobres em espírito. Lembra-nos do nosso pecado, de quem nós somos e do que nós precisamos. Nos faz chorar pelos nossos pecados. Nos faz correr para a cruz do Calvário. Nos faz, ó Deus, ter tristeza pelo mundo pecador ao nosso redor. Também nos faz nos envolver com esse mundo, ó Pai, para levar a salvação a todos, mostrando que Jesus Cristo é o único que pode resolver os nossos problemas, na salvação, na santificação e na glorificação também, Pai. Por favor, faz isso no nosso meio, e que em breve o Senhor retorne para nos buscar desse mundo de dor, desse mundo de choro e de lamento por conta do pecado. Queremos estar contigo, sorrindo para todo sempre no Teu gozo, na eternidade, Senhor. Ó Maranata, venha ao nosso encontro, Senhor. Esse é o nosso desejo. Te pedimos, ó Pai, pela nossa igreja, que o Senhor abençoe os irmãos, cada família representada, que todos possam se envolver em discipulado cristão durante essa semana, que sejamos, ó Deus, cônscios daquilo que o Senhor espera dos discípulos de Jesus. Te pedimos, ó Pai, pela nossa irmã Lene, que completou aniversário recentemente, dá-lhe a Tua graça, comunica o Teu amor, Senhor, e aqui nós Te agradecemos por sua vida. Também Te pedimos, ó Deus, por nossa irmã Leonilde, que está em casa durante todo esse tempo de pandemia, sem poder sair. Ajuda a Tua serva, fortalece a fé dela, Senhor, e que ela nunca desanime diante dos desafios cristãos da sua vida. Toma-nos em paz, que possamos ter um restante de dia abençoado. É o que nós Te pedimos, Senhor, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Nos vemos na semana que vem. Até mais.